Salve pessoal, tudo bem com vocês? Psicólogo Nerd na área e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Bom, esse vai estar sendo o primeiro vídeo do ano e hoje eu decidi trazer algumas indicações de mangás que eu já li. Então, se você é um leitor de mangá assim como eu, não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar aquela fortalecida. E é isso pessoal, bora pro vídeo. Bom, e para iniciarmos a lista, quero começar com um mangá que eu já falei aqui no canal, que inclusive é o meu mangá preferido, que é o Gantz. Bom, e do que se trata Gantz? Bom, Gantz conta a história de Kei Kurono, que morre nos trilhos do trem tentando salvar um mendigo junto com seu amigo Kato, que era um amigo de infância da escola. Nisso tudo eles vão parar numa sala com uma esfera negra escrito Gantz. Na verdade, não se sabe ao fato quem nomeou de Gantz a esfera negra, porém é como chamam ela. Então ali tem outras pessoas que também morreram e foram parar nessa sala. Então ali eles acabam entrando numa espécie de jogo em que eles têm que caçar alienígenas. Então o Gantz ele libera uma roupa especial, essa roupa que parece um cosplayer, te dá força, resistência, então ela ajuda bastante. Então daí o Gantz disponibiliza armas, espadas, diversas ferramentas. Então daí ele coloca um alvo ali e você tem que caçar ele em um determinado tempo. E você também não pode infringir a área, então tem uma área específica em que você pode andar durante a caçada do Gantz. O engraçado é que se assemelha muito a um jogo Battle Royale, vamos dizer assim. Então eles jogam as pessoas ali, elas têm que fazer caçadas e tem um tempo estipulado pelo Gantz que você tem que realizar essa caçada e matar o alienígena. É um mangá muito interessante, como eu disse, eu já falei sobre ele aqui no canal. É um mangá muito profundo, ele fala muito bem sobre a complexidade humana e sobre o amadurecimento. Então, o protagonista, que é o Kei Kurono, ele amadurece muito durante a obra, então vale muito a pena conferir. E é isso, pessoal, bora para a próxima indicação. Bom, e o próximo mangá é o Bitun. Bitun conta a história de Ryota Sakamoto, que é um pro player dos jogos online. O jogo em específico é o nome do anime e mangá, que é o Bitun, que se trata de um Battle Royale que utiliza bombas. Então os jogadores utilizam bombas para eliminar outros jogadores no jogo online. E é interessante que o protagonista ele é bem chato no começo da obra, bem egoísta. No comecinho mesmo a mãe dele aparece no quarto dele pedindo para ele arrumar um emprego. Ele acaba se irritando e jogando o controle contra a parede. E ali a gente vê que o Sakamoto ele é um nada, né, na vida real. Porém no Bitun ele é o top 1, então ele é muito respeitado, então ele se sente inserido naquele mundo e se sente muito bem em estar naquele mundo. Até que um dia o Ryota acorda numa ilha, uma ilha bem afastada. Então ele começa meio sem entender nada e ele vê que ele está com uma espécie de uma pochete e carrega algumas bombas que se assemelham ao jogo Bitun. Então é ali que o Ryota percebe que ele vai ter que jogar o jogo favorito dele, em que ele é o pro player na vida real. É bem interessante, ele tem um anime também de 12 episódios, caso vocês tenham interesse. E pode começar pelo mangá também, o mangá é excelente, ele já tem um final. Na verdade o mangá, uma curiosidade é que ele tem 2 finais, que é o final light e o final dark. Bom, não vou dar muitos spoilers aqui, mas vale muito a pena, dá uma conferida nesse mangá, hein, pessoal. Bom, e o próximo mangá é o de Hajime no Ippo. Hajime no Ippo conta a história de Makunouchi Ippo, que ele é nos apresentado como um personagem que sofre bullying. Bom, a gente é apresentado o Ippo como um personagem que ele tem um próprio comércio de pescaria, ele trabalha com a mãe, no comércio de barcos, na verdade. Então ele ajuda a mãe, e ele é um personagem tranquilo, tímido no começo da obra, porém ele sofre bullying de alguns valentões. Até que um dia algo muda. Certo dia ele estava apanhando de alguns valentões até que ele acaba sendo defendido pelo Takamura, que ele é um boxeador profissional.
Então ali o Ippo acaba ficando inconsciente por conta da surra. Então o Takamura acaba defendendo ele e levando ele até a academia. Então, pro nosso protagonista, pro Ippo, isso é um mundo novo, é algo novo, algo que ele jamais tinha visto. Então ele encontra no esporte uma saída para superar o bullying, superar seus traumas e superar seus medos. É um mangá que vale muito a pena ser lido e é um mangá que está em publicação até os dias de hoje. Bom, e o próximo mangá é o mangá de Genshiken. Genshiken é nada mais do que um grupo de otakus na faculdade. Então a gente é apresentado um grupo, o nosso protagonista, que é visto como protagonista no começo da obra, ele é um otaku e ele acaba sendo inserido nesse grupo. Então é basicamente um anime que ele retrata como são essas pessoas que gostam de animes, séries, videogames dos anos 2000. E essas pessoas acabam sendo retratadas como esquisitas, excluídas. Então é um mangá bem interessante, é um mangá que eu quero me aprofundar bastante. Eu li apenas o volume 1 dele, quero trazer um vídeo completo analisando o primeiro volume. Mas é isso, pessoal. Eu já assisti o anime, então há um tempo atrás, então vale bastante a pena. O mangá está sendo uma experiência nova, então se vocês gostam desse gênero, Slice of Life, é uma ótima pedida. E é isso, pessoal, bora para a próxima indicação. Bom, e para finalizarmos, temos o mangá de Katekyo Ritmar, Reborn. Para simplificar, apenas Reborn. Bom, Reborn também tem anime, como todos os mangás que eu recomendei aqui, todos possuem animes. Reborn, inclusive, vai ter uma comemoração de 20 anos em 2026 agora. Então pode ser até que o anime retorne. Então a gente ouve falar sobre umas notícias. É um mangá que as pessoas não conhecem tanto. Então Katekyo Ritmar Reborn conta a história de Sawada Tsunayoshi. Então ele acaba sendo escolhido para ser o 10º chefe da Vongola, que é uma organização da máfia. Então a gente vê que o Tsuna é um cara ali, que ele é chamado de Tsuna no começo, né? O apelido dele. A gente vê que ele é bem medroso, não sabe nada sobre luta, então acaba sendo um susto para ele. E ele acaba tendo o seu tutor, que é o Reborn. Então é um anime bem interessante, o mangá também é bem interessante, tem os primeiros episódios do anime, eles contam mais o cotidiano, comédia, então é mais para você se divertir. O mangá é a mesma coisa, porém se você quiser ir para o mangá para ser um pouco mais rápido, eu acredito que vale bastante a pena. O anime adaptou só até certo arco do mangá, que é o arco do futuro. Mas é isso, pessoal, é um mangá que vale a pena, é uma boa pedida, então se vocês gostam de um shonen de poder, luta, vai ser uma ótima pedida. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal e deixar aquele like. Esse aqui está sendo o primeiro vídeo do ano e espero que gostem. E não se esqueçam, pessoal, aqui é vídeo novo toda semana, falando sobre algum anime, sobre algum tema de animes e tal. Então conto com a presença de vocês, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, comenta aí embaixo qual que é o mangá preferido de vocês, vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. E é isso, pessoal, rumo aos 500 inscritos. Em 2026 eu sei que a gente vai bater essa meta e sei que vamos ultrapassá-la. E é isso, pessoal. Tamo junto, falou e até mais.